definitivamente acabou a química, gente, tá? Sem dó, Donald Trump humilhou e destruiu Lula da Silva. É outro ponto que a gente vai trazer também nesse boletim para vocês. Gente, Interpol foi acionada e prisão aconteceu no aeroporto. Interpol foi acionada e prisão aconteceu no aeroporto porque estava tentando fugir. De quem se trata? Eu vou trazer essa notícia bombástica também nesse boletim. E jornalista acaba de soltar uma bomba contra ministro Alexandre de Moraes do STF. E o clima, gente, tá? É de tragédia e desespero dentro do STF. Jornalista acaba de soltar a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E todos vocês têm que ter acesso aqui a essa notícia que chocou o Brasil nesse dia de hoje, gente. Além dessas outras várias informações, vou fazer do jeitinho que vocês gostam, sendo rápida, breve e bem objetiva, já sentando o pé aqui no acelerador, para trazer um número maior de notícias no menor espaço de tempo, né, gente? Para otimizar aqui o nosso trabalho, o nosso conteúdo. Vamos lá, rapidinho, claro, não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal. Eu sei que tem muita gente que tá aí do outro lado, que tá sempre me acompanhando, tá sempre vindo aqui no nosso canal, tá sempre prestigiando aqui o nosso trabalho, mas até hoje não faz parte da nossa família, até hoje não é inscrito aqui no nosso canal. Eu sei que tem muita gente que, né, não se inscreve porque acha que vai pagar mensalidade, que vai chegar boleto, que eu vou ficar aqui pedindo Pix. Tem nada disso, gente, tá? É totalmente gratuito, tá? Pra você ter certeza, se você tem dúvida, eu não sei se eu tô inscrita no seu canal, se eu tô, se eu não tô. Ah, eu me inscrevi há um tempo atrás, será que eu ainda tô inscrito? Quer conferir? Aqui embaixo, na plataforma aqui do seu vídeo, vai ter a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Se tiver assim, inscreva-se ou inscrever-se, é porque você não está inscrito aqui no nosso canal. Então, senta o dedinho em cima e já vem fazer parte aqui da nossa família. E aqui você será muito, muito bem-vindo. Estão preparados, gente? Tá? Logo de cara, mais uma vez, ele fez a vez dele. O nosso queridíssimo, que a gente ama de montão, tá? O doutor André Marcília acaba de expor o filho do Lula, né? O filho do Lula voltando à cena do crime, gente, tá? Vejam só que denúncia gravíssima fez o doutor André Marcília contra o filho do homem, o filho do chefe Mor, o filho do Lula, gente, tá? Esse vídeo é impactante. Assistam. Bom, primeiro que é um absurdo, né? A gente tem aqui uma suspeita seríssima de desvio de 70 milhões do MEC, né? Então a Ariane, ela faria essa intermediação entre essa empresa Life e o MEC e facilitaria, né, o trâmite desses valores. Bom, o que, no entanto, chamou mais atenção, né, como você bem disse, primeiro, ela ser ex-nora do Lula, né? E segundo, esse encontro, né, esse flagra dela simplesmente da polícia simplesmente encontrar o filho do Lula, né, na cena, às 6 horas da manhã na casa dela. Então, assim, de duas uma, ou essa nora não é tão ex, ou tem algum caroço nesse angu que a mim não sobra outra hipótese de interpretação senão a de acreditar que é possível, talvez, ter havido algum tipo de vazamento dessa operação feita pela Polícia Federal o entorno do Lula, o cerco ali do Lula, e eventualmente foi lá o filho do Lula para tentar exercer algum tipo de influência, né, nessa operação da Polícia Federal. A gente não sabe se essa questão deve ser pautada nas páginas policiais, né, por um vazamento da operação da Polícia Federal, ou se deve estar nas pautas dos jornais de fofoca, se caso ela não é tão ex-nora assim, e sim nora, e esse caso de repente está tão ativo. De qualquer maneira, eu creio que a Polícia Federal precisa agora investigar o fato de estar lá o filho do Lula. Me parece suspeito, seja uma ou outra coisa, é algo suspeito que deve integrar as investigações da Polícia Federal daqui para frente, essa presença inesperada do filho do Lula. Gente, tá? Contra fatos não há argumentos. Imaginem só, gente, tá? A Polícia Federal, que é capitaneada por Lewandowski, que é o ministro aí da Justiça, né, gente? Será que o ministro Lewandowski não sabia dessa operação da Polícia Federal? Ou será que sabia, tá? Pode ter avisado o Lula,
que avisou o seu filho, que o filho do Lula foi lá para casa da ex-nora. Será que é ex-nora? Ou será que não é ex-nora? Continua sendo nora e o cara estava lá, que tem reportagem aí, inclusive lá no portal de notícias Metrópolis, que ele estava, né, dentro da sua atual residência. Então, assim, gente, muita coisa, muitas questões, muitas perguntas. Será que ele é ex-marido? Será que é atual marido? Se for atual marido, gente, foi pego lá na cena, né, pela Polícia Federal. Será que isso pode implicar no próprio filho do Lula, afinal de contas, né? A mulher dele, ou a ex-mulher, no caso, está sendo envolvida em um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil, né? Corrupção no MEC, e são milhões e milhões e milhões. E o filho do Lula, onde que entra nessa história? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vocês acham que o filho do Lula pode estar envolvido nesse escândalo de corrupção ou não? Tá? Ele foi pego de surpresa. O que é que vocês acham? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Coloca opinião sincera. Canal democrático, gente, tá? A opinião de vocês vai ser respeitada aqui no nosso canal. Filho do Lula é inocente? Tava lá assim, por acaso, foi lá visitar a ex, ou já tava lá, né, na sua casa. Tá muitas dúvidas com essa... Gente, filho do Lula lá, hein, na cena, na hora que a PF chegou, quem abriu a porta? PF chegou lá, toque, toque, toque. Quem que abriu a porta? Filho do Lula. Os policiais devem ter ficado... Como assim, gente? O filho do homem tá aqui. Como é que a gente vai fazer agora? Será que foi para intimidar? Ou será que ele realmente ainda é casado com a Carla, né? Com a nora do Lula? É, gente, tá? Coloca aqui, mas só sei que o escândalo de corrupção é grande. É grande. O escândalo cabeludo. É muita grana aí de corrupção nesse caso aí do MEC que está sendo investigado. Vamos lá, gente. Vocês sabiam que o Donald Trump, mais uma vez, humilhou Lula da Silva? E sem dó e nem piedade, gente, eu acho que acabou a química, tá? Tá aqui a notícia que acabou de ser confirmada, né? Como vocês bem sabem, gente, tá naquele encontro lá do Lula, né, que aconteceu, do Lula com o Donald Trump, ficou marcado o quê, né? Teve reuniãozinha lá, né, do chanceler do Lula, né, o Mauro Vieira, com o Rubio. Aí o que aconteceu daquela reunião? Marcou-se outra reunião. E essa reunião acabou de acontecer. Só que dessa reunião que acabou de acontecer, vejam a tragédia que foi essa reunião para o Lula da Silva. Eu tô chocada, gente, como que o Donald Trump tá humilhando sem dó o Lula e o Mauro Vieira. Assistam com seus próprios olhos, ó. Muito importante o Marco Rubio destacar que falou com o Trump ontem sobre essa reunião, deixando claro, como nós já sabíamos, nós vemos analisando aqui, que é o Trump quem está por trás, naturalmente, dessa iniciativa. Se dependesse do Marco Rubio, jamais aconteceria essa reunião. O Marco Rubio odeia o governo Lula e assim por diante. Essa negociação ela tem dois componentes, né? Um componente político, na verdade, essa tarifa de 50% é uma tarifa fundamentalmente política, tanto que o presidente Trump, quando anunciou essa tarifa, ele disse isso, né, que estava descontente com o Brasil e mencionou o julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que isso tinha que parar imediatamente, que isso era uma caça às bruxas, usando a mesma linguagem que ele usa em relação a si mesmo, os processos dos quais ele foi réu, 4 processos judiciais. Não vai ter resultados agora, isso é claríssimo. Nós estamos no primeiro capítulo, que é o capítulo político. O Marco Rubio, além de secretário de Estado, é o conselheiro de Segurança Nacional. Os Estados Unidos estão mobilizando uma força formidável na região, no norte da América do Sul, da qual o Brasil é o líder. E há poucos dias o presidente Trump fazia um discurso condenando essa mobilização e condenando o negacionismo climático do presidente Trump. Então, essas questões têm de ser endereçadas primeiro. Tá aí, gente, mais uma vez o Donald Trump humilhando, né, o chanceler do Lula, Mauro Vieira, e humilhando o Lula, né, por tabela, né, gente, ou seja, tipo assim, é igual o doutor André Marcília sempre disse, eu coloco aqui para vocês, o que o Lula tem, né, como moeda de troca pro Trump? Não tem nada, gente, tá? Segundo o doutor André Marcília, o Lula é visto como um zero à esquerda, aquele cara que não resolve nada. Na verdade é o STF, ministros do STF que estão mandando e desmandando aqui no Brasil. Então por essa questão política,
O Trump teria que negociar, seria o quê? Com o ministro do STF, com o Alexandre de Moraes, por exemplo, que tem o cara da caneta, que vai lá e toma as decisões, que inclusive decisões que tem deixado, né, o Trump extremamente furioso, o Marco Rubio, né, o secretário do Tesouro Scott Bessent, a ponto de chegarem a tomar a decisão lá de lei Magnitsky contra o Moraes, né, violador de direitos humanos, quer que parem com essa perseguição contra o Bolsonaro. O Trump deixou muito claro na carta. Agora, quer que pare com a perseguição política contra o Bolsonaro? O que é que o Lula tem para oferecer? Né, gente? Nada, se a gente for parar para pensar. Então, assim, eu acho que toda vez que se fala em reunião do Lula com o governo Trump, a gente sabe que não vai dar em nada, porque o Lula não tem nada a oferecer. Absolutamente nada. Acho que para um bom entendedor, meia palavra basta. Vamos lá, gente. Quem diria, né, gente? Tá o Donald Trump humilhando. Donald Trump e o Marco Rubio, né? Vamos marcar quantas reuniões forem necessárias. Reunião de 5 minutos. A informação que a gente tem é que essa reunião do Rubio com o Marco Rubio durou cerca de 5 minutos. O que dá para negociar em 5 minutos? Ou seja, foi o tempo hábil para, olha, marcar outra reunião. E de reunião em reunião, né, gente, tá? O Lula vai só sendo humilhado, lamentavelmente, pro Lula, né? Vamos lá, gente. Agora, jornalista solta uma bomba, tá? Contra Alexandre de Moraes. Jornalista Alan dos Santos, gente, tá? Rasgou o verbo, foi pra cima e soltou uma bomba contra Alexandre de Moraes. Assistam o vídeo, gente, e coloquem aqui embaixo nos comentários se vocês concordam ou discordam com o jornalista aqui em questão, Alan dos Santos. Vejam só. Olha pra mim, Guilherme. Olha pra mim. Pensa com a cabeça do inimigo. Nós estamos falando de alguém que deixou Clezão morrer na cadeia. Nós estamos falando de alguém que se alegra em tirar a Débora dos Santos dos filhos dela. Nós estamos falando de alguém que não tem um pingo de escrúpulos. Essa pessoa se sente ameaçada pelo fato de que o Bolsonaro pode conseguir colocar mais pessoas no Senado. Ele mantém Bolsonaro como preso político porque ele sabe que a voz do Bolsonaro, seja direta ou por interlocutor, é algo perigoso para ele. Agora você me entende quando eu digo cuidado com essa galerinha que fica eu discordo da estratégia do Bolsonaro? Ninguém tem hoje palavra, poder de decisão e imagem para colocar medo no Alexandre de Moraes, senão o próprio Jair Messias Bolsonaro. Então, se ele não consegue falar diretamente com o povo, os seus interlocutores têm que ter a autoridade dele. Olha pra mim, Gato. É isso aí, gente. E aí? Vocês concordam aqui com o posicionamento, com a opinião do Alan dos Santos? Coloca aqui embaixo. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Interessante aqui. Interessante esse comentário. Vamos lá, gente. Próxima informação. Agora o que eu vou trazer aqui pra vocês, gente, tá? É tragédia contra Lula da Silva. Isso aqui, no meu ponto de vista, é o prego no caixão das intenções do Lula em se perpetuar no poder, em continuar sendo presidente da República a partir de janeiro de 2027, depois do pleito eleitoral de 2026. Isso aqui, gente, tá? É uma tragédia para o Lula da Silva, que é essa informação que eu estou colocando aqui agora na sua tela. Correios esconderam prejuízo de R$1 bilhão no balanço de 2023, aponta TCU. Tribunal de Contas da União está expondo para o Brasil que aqui dentro do governo Lula, os Correios esconderam prejuízo de R$1 bilhão. Eu fico pensando, né, gente? O Lula, ele gasta milhões e milhões para fazer propaganda, né, gente? Para tentar mostrar para o povo que o governo Lula é uma maravilha, que é a 8ª maravilha do mundo. É uma espécie de Suíça. Mas aí, quando acontece um escândalo como esse, uma notícia terrível que destrói o governo Lula, engraçado, eles escondem, né, gente? A gente não vê jornalista de esquerda lá na Globo News falando sobre o assunto. Não, vamos esconder. Se é ruim pro Lula, vamos esconder, porque o Lula, né, bom ou ruim pro povo, é ruim pros jornalistas, para essas grandes mídias de esquerda. Então, vamos esconder, gente, tá? Mas tem nós aqui para alertar todos vocês e explodir a verdade para vocês. Que bomba, gente, que acabou de explodir dentro do governo Lula. E podem ter certeza que eles vão tentar esconder, vai tentar jogar essa lama para debaixo do tapete, custa o que custar. Vejam só.
Uma auditoria do Tribunal de Contas da União, obtida pelo UOL, aponta que os Correios esconderam um prejuízo de 1 bilhão no primeiro ano do governo Lula. 1 bilhão de reais de prejuízo dentro do governo Lula foi o que os Correios sofreu. A estatal nega a suspeita, sustentando que uma vitória no curso de uma ação trabalhista movida por funcionários em 2023 permitiu que uma provisão de 1 bilhão para pagar verbas de indenização a funcionários que não fosse descontada resultado anual. A gestão de Floriano Peixoto, do governo Bolsonaro, anunciou um lucro de 200 milhões em 22, ou seja, mesmo após passar por uma pandemia, maior crise sanitária mundial, lá no governo Lula, os Correios deu lucro. Foi só o Lula entrar e logo no primeiro ano, segundo aqui o Tribunal de Contas da União, o governo Lula escondeu um prejuízo de 1 bilhão de reais. Isso é uma vergonha. Tem que ser muito incompetente, gente, tá? Tá aqui. O governo Lula, porém, corrigiu o valor, dizendo que houve prejuízo de 808 milhões em 2022 e um prejuízo menor de 694 em 2023. Ou seja, o Lula fazendo correção do que aconteceu no governo Bolsonaro. Ai, ai, meu Deus. Que credibilidade que tem, né? O desfalque de 1 bilhão se deve à indenização de ações trabalhistas incluídas no balanço do governo Lula, lançadas retroativamente de 2022 mais excluídas em 2023. Em uma auditoria sigilosa obtida pelo UOL, a área técnica do TCU avalia que, na verdade, esse 1 bilhão também deveria ter sido descontado em 2023, o que faria o ano de 2023 fechar com prejuízo de 1,7 bilhão. Ou seja, segundo o TCU, o prejuízo seria muito maior, de quase 2 bilhões. Aí vem o governo Lula. Meu Deus do céu, gente. É só o Lula entrar na presidência da República, é isso aqui que acontece. E eu fico pensando, gente, tá? Aquele povo que tem coragem de votar no Lula, será que quando eles ficam sabendo... Na verdade, quase não fica, né? Meu Deus do céu. Gente da esquerda que vê uma notícia dessa aqui, como é que tem coragem de votar no Lula, gente? Como que tem coragem de votar no PT e no Lula? E a tragédia aqui do governo Lula não para por aqui não, gente, tá? Tava ruim? Na verdade, tá muito pior. Vejam só isso aqui. Correios avaliam demissão de 10 mil funcionários para ajudar contas, gente, tá? É a herança que o governo Lula vai deixar, porque se Deus quiser, Lula vai sair da presidência em 2026. Mas é a herança que ele vai deixar para o próximo presidente da República. Correios avaliam demissão de 10 mil funcionários para... Isso por quê, gente? O Lula quebrou os Correios. Quebrou. Acabei de mostrar um rombo, né? De 1 bilhão só no primeiro ano. Então, assim, o Lula destruiu essa estatal, os Correios. E quem vai pagar a conta? Os funcionários. Agora, por incrível que pareça, muitos funcionários dos Correios, eu vi muito isso na internet. Durante lá a eleição, a última eleição, o pleito eleitoral, onde o Lula estava lá concorrendo com o Bolsonaro, eu vi muitos funcionários dos Correios, já juntando aquele monte de funcionário do Correio, gravando vídeo para pedir voto para o Lula. Será que essas pessoas estão arrependidas? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Eu, no meu ponto de vista, estou arrependido, porque você faz campanha para um cara entrar na presidência. Aquele cara entra na presidência e você tem que ser demitido, porque aquele presidente foi incompetente e deixou ter um prejuízo de 1 bilhão só no primeiro ano. Imagina os outros. Segundo as informações, já chega aí a mais de 4 bilhões, né? 4 bilhões é o prejuízo, o rombo dos Correios durante a gestão do Lula. Só no primeiro ano, 1 bilhão, gente, tá? Eu tô chocada. Tem que ser muito incompetente. Tem que ser muito incompetente para deixar isso aqui, ó. Isso aqui acontecer. Lá no governo Bolsonaro, gente, tá? Durante a pandemia, tá? Não teve 10 mil funcionários dos Correios mandados embora. Então, ou seja, né? Incompetência em peso. Bolsonaro, sim. Aquele, assim, na verdade, competência, né? Aí, sim, aquilo ali foi muito competente. Bolsonaro, competentíssimo, junto com o seu ministro aí da Economia,
Gente, mostrando como é que se governa de verdade. Vamos lá, tem mais informação para vocês, gente, tá? Eu acho que o Lula, gente, entrou em desespero após ordem de prisão, porque essa ordem de prisão que aconteceu contra, né, o presidente do INSS aqui do governo Lula, eu acho que o Lula deve ter ficado furioso. Parece aquela época da Lava Jato, lembra? Que tanto de gente do alto escalão do governo Lula sendo preso por corrupção. Começou. Prisão de ex-presidente do INSS dá novo fôlego à CPMI para investigar o governo Lula. Então, gente, tá toda aquela balela, né, da esquerda de que, né, o governo Lula era inocente, que os membros do governo Lula não tinha nada, né, não tem nada a ver com esse escândalo de corrupção do INSS, que os ministros do Lula tá tudo certinho, que os presidentes dos órgãos, das estatais do governo Lula tá tudo certinho, são inocentes. Eu acho que tudo isso tá começando a cair por terra, porque isso aqui, ó, é só o começo. Né? Depois eles jurarem veemente que o governo Lula era inocente, que os membros do governo Lula não tinha nada a ver com esse escândalo de corrupção. Aqui, ó. Gente, tá? A nova fase da operação sem desconto elevou a pressão sobre o governo Lula ao prender o ex-presidente do INSS, o Stefanuto, e outros envolvidos em fraudes previdenciárias. A operação da Polícia Federal cumpriu 10 mandados de prisão e ações em 15 estados. Oposicionistas vinham tendo dificuldade de acessar esses suspeitos na esfera da CPI, por isso a ação reacendeu suspeitas de que blindagem política no esquema. Pode haver blindagem política. Podem estar querendo proteger alguns figurões aí da política, gente, tá? De dentro do governo Lula. Já caiu, né? De dentro do governo Lula caiu. As investigações ainda devem ganhar força com análise de dados encontrados com os suspeitos e por meio de quebra de sigilo que já foram aprovadas na CPI, apontam fluxo de recurso entre associações, empresas e fachada e operações ligadas a contratos do INSS. Ou seja, a partir de agora, a CPMI vai conseguir ter acesso. Inclusive, pode ter delação de pessoas que já estão presas. Imagina essas pessoas delatarem e entregarem membros do governo Lula. Né? Já começou. Do governo Lula caiu. A prisão de Stefanuto colocou a CPMI do INSS no centro da disputa política e devolveu força à oposição dentro da comissão por recolocar a crise na cúpula do governo. Ou seja, com a prisão do Stefanuto, gente, tá? A CPMI colocou a crise no centro, no coração do governo Lula. Eu acho que o Lula deve ter ficado, gente, desesperado após ordem de prisão, né, decretada pelo ministro André Mendonça contra o ex-presidente do INSS do Lula. Ele deve ter ficado, gente, tá? Furioso. E sabe, gente, tá? Possivelmente, deixa eu colocar bem, possivelmente mais gente aí do alto escalão deve estar envolvido aí. E agora tá dando para entender o desespero, né, gente? Para que essa CPMI não acontecesse. Vamos lá, gente. Lula em desespero, tá? Após ordem de prisão. Vamos lá, porque agora a Interpol foi acionada porque havia um foragido que estava, parece que saindo do Brasil. Vamos entender? Francês foragido da Interpol é preso pela PF ao desembarcar no Rio. Meu Deus! A Polícia Federal prendeu no fim da noite dessa quinta-feira um francês que estava foragido da justiça de seu país por crime de violência doméstica. A captura ocorreu no aeroporto internacional do Galeão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, gente. Tá prisão internacional. O francês tentou vir aqui pro Brasil, foi preso, gente. Meu Deus! Prisão internacional acaba de acontecer. Vejam só. A captura ocorreu no aeroporto, né? A gente está aqui, a Ilha do Governador, do Rio de Janeiro, logo após o desembarque de um voo vindo de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O homem, que também possui nacionalidade senegalesa, era alvo de um mandado de prisão para fins de extradição expedido pelo STF. Seu nome consta desde fevereiro na difusão vermelha da Interpol, a lista internacional de criminosos procurados. O cara estava lá nos Emirados, o cara é francês, estava lá nos Emirados Árabes, tentou vir para o Brasil e tinha ordem de prisão expedida, inclusive o nome dele estava na lista da Interpol, foi preso aqui no Brasil. E de novo,
Caio Coppola, mais uma vez, destruiu Lula da Silva sem dó e nem piedade. E dessa vez aqui, gente, ele acordou inspirado. Gente do céu, mas aqui ele destruiu o Lula de uma maneira que muito tempo a gente não via. Precisa entender. Vejam só a denúncia grave feita e o que o Coppola fez com o Lula nesse vídeo. Vejam só. O problema é que do outro lado nós temos um governo petista presidido pelo senhor Lula, que há menos de um mês afirmou que traficantes são vítimas dos usuários de droga. O Lula não teve sequer a dignidade de se solidarizar com os familiares dos policiais assassinados na Operação Contenção no Complexo do Alemão, no Rio. Por outro lado, vejam só essa manchete do site Metrópolis, semana passada. Governo Lula discute assistência financeira a familiares de mortos no Rio de Janeiro. Ministra dos Direitos Humanos é a favor de prestar apoio às famílias. Um detalhe. Segundo a nota oficial da Polícia Civil do Rio de Janeiro, emitida também na semana passada, mais de 95% dos mortos identificados tinham ligação comprovada com o Comando Vermelho. E dos 17 mortos que não tinham histórico criminal, aspas, 12 apresentaram indícios de participação no tráfico em suas redes sociais. Olha, se postagens sobre política nas redes sociais já serviram de justificativa para o STF manter idosas e idosos, trabalhadoras e trabalhadores e chefes de família presos por semanas no caso do 8 de janeiro, então esses posts do Comando Vermelho certamente podem ser usados como evidência legítima de afiliação ao narcoterrorismo. Mas voltando aqui ao governo Lula, é preciso lembrar que as ministras Macaé Evaristo e Aniele Franco fizeram questão de subir o complexo do Alemão, dominado pelo terrorismo, para, segundo elas, entre aspas, escutar, acolher e garantir os direitos dos moradores. Ou seja, quando as ações do Comando Vermelho resultam em extorsões, torturas e assassinatos nas favelas, as ministras do Lula não sobem o morro. Mas quando 95% dos mortos em uma operação policial são faccionados, aí sim a comunidade pode contar com toda a solidariedade da esquerda brasileira. Portanto, gente, fica claro que a visão do governo Lula é a de que os criminosos são vítimas da sociedade. Ao passo que a visão do governo Tarcísio, e por extensão do ex-secretário da elite, é a visão oposta. A sociedade é que é vítima dos criminosos. É por isso que o Lula ficou tão incomodado com a escolha do agora deputado Derrite como relator desse PL antifacção. Acontece que, há menos de um ano da eleição, o Congresso tende a se alinhar mais com a opinião pública. E segundo pesquisa aqui Atlas Intel, repercutida pela CNN, 8 em cada 10 moradores de comunidades pelo Brasil e 9 em cada 10 moradores de favelas do Rio de Janeiro aprovam a ação da polícia no Rio. Portanto, os planos do PT de ser complacente com o crime foram enterrados pelo próprio povo. As pesquisas, né, gente? As pesquisas são feitas e é o termômetro, né? Na verdade, as pesquisas são feitas e é o termômetro do Lula, do governo Lula. Ou seja, né, gente, tá? Lula sempre indo da contramão. E isso, gente, vai custar muito caro pro Lula, porque o que tá andando de conversa nos bastidores aí da política lá no Congresso, de que esse tema segurança pública vai ser a bomba atômica que vai destruir o Lula em 2026... Não tá escrito no gibi não, gente, tá? Muita gente, inclusive essa questão de segurança pública, já acendeu um alerta vermelho gigante, tá? Nos aliados do Lula, no partido do PT, dentro do governo Lula. E aí tão desesperado, gente. Mais desesperado ainda ficou o Lula quando soube que o Derrite, que agora virou o seu maior terror, né? O seu maior, né? O Derrite agora virou o terror do Lula, porque ele tá lá tentando aprovar um projeto de lei, né, antifacção que o Lula tinha pavor. Grupo terrorista pro PCC, né, e como o Lula é completamente assim, aberto a essa questão. Por quê? Ele se borra de medo, né, do Trump. Passou para grupo terrorista, o Trump pode invadir o país. É esse desespero que o Lula tem, né, gente, tá? É isso, gente. Coloque aqui embaixo a opinião de vocês. Caio Coppola expôs, gente, tá? Que o amor que o Lula tem pelos bandidos e pelos criminosos, mais uma vez, e isso pode custar muito caro pro Lula no próximo pleito eleitoral à presidência da República, gente, tá?